Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal MetaShakti. Eu sou a Kanda e hoje eu tenho uma proposta de reflexão para você que chegou até aqui, para que a gente possa juntas estudar um pouco mais sobre o nosso mundo, estudar sobre o mundo das outras pessoas, sobre a sociedade, sobre a vida, sobre todas as formas, questões que nos chegam como sentimento, como pensamento, para que a gente possa aprender um pouco mais acerca de nós. E a gente faz isso observando com muita amorosidade, com muito carinho, com muito respeito. E dessa forma a gente evolui. A gente se torna um pouco melhor do que fomos ontem. E isso já é mais do que o suficiente. Se você está chegando pela primeira vez, poxa, seja muito bem-vindo. Esse canal, nós, Filhas do Sol, a gente faz com muito amor, com muita dedicação. E o nosso propósito, ele é trazer integração, unicidade, reflexão, estudo, expansão da consciência. É trazer um olhar amoroso sobre todas as questões que enfrentamos no nosso cotidiano, para que a gente possa realmente crescer juntas, essa união. E hoje eu vou trazer um tema acerca de uma única palavra. E essa palavra é competição. Esse mês de março, nós trouxemos um tema bastante profundo, que traz muitas reflexões e que ele não vem de hoje, não é de ontem, nem da semana passada. É um tema que ele está enraizado desde muitos anos atrás, de outras gerações, e ele vem cada vez mais incomodando. E esse tema é o machismo. A gente vem trazendo de diferentes perspectivas, de diferentes áreas da psicologia, da terapia. A gente vem trazendo um olhar, uma outra perspectiva sobre esse assunto. E isso trouxe muita curiosidade de pessoas saberem um pouco mais sobre esse tema. E o mais legal disso, que eu vim percebendo ao longo dos vídeos no canal, é que muitas pessoas vêm se identificando com algumas situações que antes, talvez por não terem parado para prestar atenção sobre, elas perceberam que elas vivenciaram momentos onde o machismo ele estava muito evidente e não foi nem percebido, foi passado no automático mesmo, não foi dado nem relevância a isso por ser algo natural, algo normal. Natural não, normal, né? E o mais legal disso é que muitas mulheres, depois de acompanhar os vídeos, vieram falar com a gente e elas falaram: poxa, em alguns momentos eu me percebo machista. Eu me percebo machista nas situações. E eu não tinha tido consciência disso até ouvir vocês falando sobre. Até ouvir a forma neutra como vocês trazem as situações. Porque a intenção aqui não é a gente trazer uma posição, uma regra, uma forma certa de pensar. Muito pelo contrário. A gente traz a nossa forma de sentir. E esse que é o legal, porque a nossa forma de sentir acaba sendo uma forma semelhante de muitas pessoas sentirem. Então a gente vai se identificando e vai aprendendo mais sobre nós mesmos através do olhar de outras irmãs. Isso é muito mágico. E o machismo é um assunto muito presente, até nos dias de hoje. Hoje, com a televisão, com as redes sociais, a informação ela chega muito mais rápido. Então a gente tem muito mais acesso do que antigamente, por exemplo. Antes não existia nem telefone, então imagina, a troca de informação era muito mais complicada. Se acontece hoje uma questão comigo, vamos trazer a questão do machismo, se eu passo por uma situação machista, seja vindo de um homem ou de uma mulher, e eu me sinto mal, eu me sinto incomodada, hoje eu posso levar isso a público de uma forma muito simples e muito rápida. Basta eu ter um celular, um computador que eu consigo levar isso a público e eu não vou ter dimensão do tamanho, do volume que essa informação vai chegar,
para quem ela vai chegar. É algo ilimitado, a gente não consegue ter noção. A partir do momento que você cria uma matéria, cria um pensamento, posta uma foto, seja falando sobre qualquer coisa, a gente não tem dimensão da onde essa foto vai chegar, da onde essa mensagem vai chegar. Então hoje é tudo muito mais rápido e fica tudo muito à mostra. E aí a gente consegue perceber as coisas que estão mais evidenciadas, que estão mais acontecendo mesmo. E o machismo, o feminismo, a gente vê em alta. Eu vejo em alta nas redes sociais. Eu trabalho com redes sociais, estou sempre ligada nesse mundo virtual, então eu acompanho muitas coisas. E é importante a gente dar atenção para isso dentro da gente. Como que eu sou em relação a isso? Como que essa informação me chega? Eu concordo? Eu discordo? Como que toca em mim isso? Como que é essa questão na minha vida? Eu me sinto incomodada? Como que é isso? Porque o nosso maior parâmetro de referência somos nós mesmos. A gente tem a nossa história, a gente tem as histórias das pessoas que a gente conhece à nossa volta. Então a gente tem uma biblioteca de informações para a gente criar referências para entender sobre determinados assuntos. E é muito legal isso. É muito legal você poder compartilhar, você poder trocar, você poder falar sobre isso. Só o ato de você falar algo te liberta. E eu acredito que a internet ela faz isso com todos os assuntos. Te dá a liberdade de falar, de se expressar. E antigamente, lá atrás, eu já assisti muito filme, já ouvi muitas pessoas falarem. E as mulheres elas não tinham muito espaço para se expressar, para falar, para colocar a sua opinião ali. Tanto é que, poxa, quando a mulher ela era muito sábia, quando ela tinha muitas informações, quando ela entendia de muitas coisas, era considerada bruxa. Da onde vem essa história de mulheres que eram queimadas na fogueira? Isso é muito forte, isso é muito pesado, isso é muito triste. E a gente percebe que chega no dia de hoje e a gente ainda vê alguns resquícios, algumas faíscas disso, pegando fogo em muitas situações, trazendo à tona muitas questões. E eu acredito no equilíbrio. Eu acho que tudo na vida que é em excesso tem alguma coisa desajustada. Não tem necessidade de excesso. Existe um equilíbrio natural da vida, da energia da vida mesmo. E isso eu coloco em prova aqui, o masculino, o feminino. São polaridades de uma mesma essência. Quando está muito evidenciado, está doente. Quando está muito para um lado, pode ser o machismo. Quando dá muito para o outro, pode ser feminismo. Não sei. Eu estou trazendo para você refletir. Qual a necessidade de competição? É a palavra que eu queria tanto trazer. Competir. Eu tenho uma coisa muito particular minha, que quando vem alguma palavra assim que eu quero falar sobre, ou que eu quero pensar sobre essa palavra, eu procuro no dicionário. Eu não sei se você já fez isso, mas é legal porque a palavra competir é uma palavra normal, uma palavra que a gente sabe o significado, é muito utilizada, é uma palavra comum. Então eu já sei o que significa competir, mas como que eu sei o que significa competir? Eu sei o que significa competir porque eu tive uma experiência de vida, eu já competi, eu já passei por experiências que me fizeram entender o significado dessa palavra competir. Então, eu não tenho a necessidade de buscar por ela. Mas aí que tá, eu gosto de olhar, seja no Google ou num dicionário, porque a definição em português para o significado dessa palavra competir vai trazer algumas palavrinhas ali chaves na hora do significado, do que ela significa. E eu acho muito legal, porque me faz refletir de outra forma. É como se eu viesse o tempo todo achando que era aquele significado, a palavra tinha aquilo, porque é a forma como eu entendi. E aí quando eu vejo ali o significado dela num dicionário, por exemplo, eu falo, nossa,
não é exatamente o que eu penso. E aí eu fui olhar a palavra competir antes de gravar esse vídeo. Duas explicações me chamaram muita atenção. Uma é a necessidade de caber em alguma situação, em algum lugar. E a outra tinha uma palavra assim, rivalizar-se. Falei, rivalizar-se? O que é rivalizar-se? Vem de rival? Então eu tô me colocando como rival de mim mesmo? Eu tô colocando o outro como rival? Tô colocando o outro como inimigo? E aí gera então a competição, a necessidade de provar, de caber dentro de um lugar como vencedor, a necessidade de ser premiado por algo que eu fiz. Uau, isso daí me abriu assim um universo todo estrelado, cada estrelinha era um pontinho de interrogação. E aí eu fiquei pensando nesse tema do machismo, juntamente com essa questão da competição, com a necessidade de colocar o outro como seu inimigo, de querer ser melhor do que o outro, por alguma questão. E aí, ainda nessa questão das palavras, eu comecei a pensar na própria palavra machismo. Falei, machismo, o que é pra mim? Machismo é quando eu acho alguma coisa de forma má. Olha só como é que minha mente funciona, ela vai indo assim, machismo. Vocês já pararam para perceber essa palavra? Se a gente entrar por essa linha de raciocínio, quando eu acho alguma coisa de forma má, de forma negativa, de forma pejorativa, e faz sentido, não faz? Porque eu não consigo pensar em uma situação onde tinha machismo. Eu falo essa palavra agora, eu já não consigo mais ouvir ela como antes. Eu escuto machismo, agora ficou isso em mim. Eu não consigo ver uma situação onde teve machismo. Eu já vi vários relatos e eu nunca consegui ver alegria. Eu nunca consegui ver alguém que se sentiu feliz, genuinamente, de verdade, sem ego, de coração. E que vivenciou uma situação do machismo e se sentiu bem, feliz, que agregou a vida dela. Claro que se a gente pensar pelo lado de que foi um estudo, um aprendizado, que a pessoa evoluiu depois daquilo, sim, isso é bom. Mas eu tô falando da situação em si, essa energia do machismo. Eu não consigo ver essa energia como vida. Eu vejo como destruição, como parasita, como degradação. É dessa forma que eu sinto, pelas minhas experiências e pela forma como as pessoas contam. Quando alguém está contando que vivenciou alguma situação onde teve machismo, onde ela se sentiu desrespeitada, onde ela se sentiu desprezada. Eu sinto uma energia pesada. Eu sinto uma coisa ruim, assim. Eu fico chateada. Não me traz nenhum sentimento bom pra mim. E aí trazendo essa questão da competição, que foi algo que na hora que eu falei, poxa, eu vou falar sobre machismo. E se você está acompanhando o canal, você viu que tiveram vários vídeos sobre isso. E foi falado muita coisa legal, muita coisa assim, pra mim, inédita. Que eu quis assistir, reassistir para absorver o máximo que eu pudesse. E aí quando chegou a minha vez, eu falei, quero gravar um vídeo sobre o machismo. Aí veio essa palavra, competição. Eu falei, competição? O que tem a ver? E se você parar para pensar, tem muito a ver. É o que eu perguntei para vocês, vocês se sentem competitivos? Porque o machismo ele pode acontecer até entre mulheres. É algo que vem tão lá de trás, é uma informação tão no DNA das nossas gerações passadas. Quando a gente fala de ancestrais, de antepassados, a gente está falando de familiares nossos que contribuíram para os nossos hábitos de hoje, através dos nossos pais, que receberam informações através dos nossos avós, e aí vai indo uma rede grande demais. Então a gente hoje tem informações e tem hábitos que a gente nem sabe de quem são.
A gente não teve contato físico de conhecer a pessoa, de perceber, né? E isso é incrível. Porque a gente pode estar tendo um hábito que a gente não é satisfeito com esse hábito, até um hábito de machismo, e veio do nosso tataravô, da nossa tataravó. Como saber isso? Como reconhecer esses hábitos? Então é um autoestudo. É você olhar para si e você ter um olhar neutro e amoroso acerca dessas questões e se perceber. Porque chegou num momento que você pode olhar para todas as coisas que estão ao seu redor e ter uma postura consciente. Ter uma postura de quem está enxergando. E talvez você tenha uma forma melhor de fazer aquilo. Porque você tem outro propósito. Lá atrás, há muitos anos atrás, eram outros propósitos que existiam. Eram outros sonhos, outras vontades, outras necessidades das pessoas que viviam naquela época. Hoje é outro momento. E no seu momento, qual o seu propósito? Quais os seus sonhos? Os seus hábitos? A forma de você se tratar e tratar as outras pessoas? Tá indo ali em equilíbrio com aquilo que você deseja, com as suas necessidades, os seus sonhos, o seu propósito? Ou não? Você tá fazendo as coisas porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o tataravô fazia dessa forma e te ensinou que é assim. Mas vamos lá, voltando para a questão da competição. Eu acho que tá muito aí, nessa necessidade de competir com o outro. E tem as pessoas que competem com si mesmo, né? Que precisam provar para si mesmo que são capazes, que conseguem, que são melhores. Isso é muito cansativo. Isso para mim é uma doença. É muito chato você ter que ficar competindo. Você entrar numa empresa e você vê que as pessoas estão competindo para uma ser melhor que a outra. Sendo que para mim, ao meu ver, a união é a chave de muitas coisas. Tem uma frase, né, que costuma dizer assim: ninguém para uma pessoa determinada. Você acha que dá para parar uma pessoa determinada? Agora imagina várias pessoas juntas determinadas, com um objetivo em comum. Já pensou? Trazendo essa realidade da empresa, se todos os funcionários trabalhassem juntos, em união, a vida mental deles, a saúde mental deles seria fantástica, né? Todo mundo junto ali. Um apoiando o crescimento do outro para todos apoiarem juntos o crescimento da empresa. Como será que isso seria, hein? Já pensou pelo planeta Terra? Se todo mundo fosse determinado a ter um planeta Terra limpo, saudável, feliz, e todo mundo trabalhando por isso, como será que a nossa realidade de hoje seria? Eu acho que seria um pouquinho, bastante diferente. Isso faz a gente pensar, né? Será que dentro da minha casa tem competição? Será que no meu relacionamento tem competição? Será que o machismo, será que tudo isso veio da necessidade de provar que um é melhor que o outro? A natureza, ela ensina muito, né? É incrível, mas tudo que eu vou falar, chega algum momento que eu quero falar da natureza. Chega num ponto ali que eu falo, não, agora é a hora da natureza entrar em ação e ela vai trazer o ensino dela. Na natureza, né, nas plantas, não tem competição. Cada planta, ela tem o seu propósito, ela tem a sua medicina. Vocês já viram uma árvore competir com a outra? Quem vai ser a maior? Elas sabem que cada uma tem o seu jeito e a sua forma por uma questão específica. Nós somos assim. Cada um de nós tem um talento específico. Tem pessoas que são boas em matemática, tem pessoas que são bons em motivar pessoas, tem outras pessoas que são boas em artes, outras são arquitetas, outras pessoas são boas em fazer as outras pessoas rirem. E quem somos nós para falar que um é melhor do que o outro?
Ah, essa pessoa, ela é muito mais importante dentro da sociedade do que aquela outra. Pra quem? Você tá falando isso com parâmetro de quem? E a competição, ela vem para destruir tudo isso. Ela vem para colocar as pessoas em um lugar onde elas sempre vão se sentir inferiores. Onde sempre vão ter pessoas que vão querer mostrar que são melhor do que as outras. E que prêmio é esse? Toda competição tem um prêmio. Não é? Você compete, a gente começa aprendendo isso desde pequeno, né? Ah, quem arrumar o quarto primeiro ganha isso. Na escola, quem terminar a lição primeiro ganha isso. A gente vai crescendo nessa competição, né? Até dentro das empresas, né? Quem bater a meta ganha um prêmio. E em relação à vida, competir com outra pessoa para conquistar alguma coisa, qual o prêmio disso? Tem prêmio? Vale a pena esse prêmio? E se não tem prêmio, eu tô fazendo por quê? Para me validar para alguém? Aí a gente percebe que o nosso estado natural, ele é de paz, ele é de tranquilidade. Mas a gente tem uma necessidade de... Isso é o ego, né? É um grande desafio. É um grande desafio a gente parar e pensar o que a gente acha, o que a gente má acha e má pensa. E trazer realmente para o que a gente necessita de verdade. Às vezes a gente está correndo e competindo com o mundo inteiro por um prêmio que nem existe. Na verdade, o prêmio a gente já tem. A nossa paz, a nossa vida, as pessoas que a gente ama já estão aqui. Mas a gente está sempre buscando, está sempre competindo. Não todo mundo, eu estou trazendo uma reflexão dentro dessa linha. Compreenda que é só dentro dessa linha que foi a linha que eu entrei para refletir. Mas às vezes para você pode não estar fazendo sentido nenhum. Mas eu gosto muito quando me vem um pensamento em uma linha e eu vou. Às vezes nem é que eu penso, mas muitas pessoas pensam. Basta a gente abrir a janela e observar. Se fizer sentido para você, presta atenção se você é uma pessoa competitiva ou não. Como que é dentro de você esse lugar que só você acessa. Qual é essa necessidade? Você tem essa necessidade de ser reconhecido, de ser melhor do que alguém? Como que é isso? Quais são as coisas que te incomodam acerca desse universo que a gente conversou aqui hoje? Mas olha com carinho, olha sem apego. Olha para uma situação sem se apegar. Vão vir algumas emoções e não se preocupa em sentir essas emoções. Se preocupa em observar e ver o que essas emoções te trazem. Porque dessa forma você não fica ali preso àquele bolo de informações. Você consegue olhando de cima e aí aos pouquinhos as coisas vão clareando. Tudo é a questão de propósito. Quando a gente olha para uma dor com um propósito de nos cuidar, a gente consegue. Agora, se a gente olha para uma dor nossa com a intenção, com o propósito de nos culpar, aí é um buraco, né? Aí realmente a gente precisa voltar e se fazer aquela perguntinha: eu estou me amando em tudo que eu faço? Eu tenho me dado amor? Então eu agradeço a sua atenção até aqui e fica essa reflexão pra gente agora. Eu sou competitiva? Quais os ambientes que eu estou? Quando a gente reconhece como somos e onde estamos, o universo ele se transforma pra gente. Se a nossa intenção for essa, de seguir aquilo que faz bem pra gente. Então eu te agradeço por sua atenção até aqui. Seja sempre bem-vindo a esse canal. Esse canal é pra mim, é pra você, é para as pessoas que se sentem bem assistindo esses vídeos, que saem desses vídeos com vontade de ser melhor.
Não, ela falou uma coisa que tocou e eu vou colocar em prática. Ela falou uma coisa que não fez sentido, isso eu não quero colocar em prática, então vou me observar para não colocar em prática. É isso, é sobre isso. É sobre você não levar nada pro lado pessoal. É sobre você se instrumentalizar de palavras, de pensamentos, de ideias, experiências que fazem sentido para você e que promovam saúde física, mental, emocional e espiritual para sua vida. Gratidão por me assistir até aqui e tenha assim uma vida maravilhosa. Jai Ho!